E hoje eu quero falar aos jovens, quero falar aos adolescentes, quero falar àqueles que ainda não encontraram o amor da sua vida, né? Aqueles que ainda estão ali à procura da outra metade, né? Como diz lá o ditado, né? Tem sempre um sapato velho com um pé descalço, né? Coisa, não, tem sempre um sapato bonito com um pé saudável, bonito, com a unha pintadinha. Porque tem que pensar a coisa do pior, vamos pensar do melhor, né? Mas tem sempre aí uma metade, né? A sua metade que está ali em algum lugar, talvez você não tenha encontrado ainda, ou você já encontrou, mas ainda está, né, sendo enrolado, ou sendo enrolada, né? Tem gente também que já achou, mas a outra metade está meio devagar o negócio, tem umas coisas assim às vezes, né? Fica lá, né? E não dá aquele passo firmeza. Então a gente vai, à luz da palavra de Deus, eu quero convidar você a pensar nessa temática, construindo uma família feliz, aprendendo a esperar, fazendo a escolha certa. Família e família feliz é o que a gente quer pra gente, né? E nada melhor do que a gente fazer a escolha certa. E escolher é sempre uma luta, é sempre um desafio, né? Escolher, definir, decidir. Esperar, pior ainda, né? Nessa sociedade que é vítima da ansiedade. A gente vê as pessoas, né, padecendo aí por isso, ninguém quer esperar para nada, a gente se alimenta, né, o fast food, ou seja, a gente quer chegar e já pegar a comida pronta, não é? A gente, nas nossas relações, no dia a dia, a gente já perdeu as relações humanas, a gente se relaciona com as máquinas, porque as máquinas são mais rápidas, então a gente vai no caixa eletrônico, né? A gente vai no autoatendimento, ou seja, a gente quer a coisa para ontem, a gente quer resolver logo. E com isso a gente vai perdendo esse contato, essa humanidade nas nossas relações, e as nossas relações afetivas acabam se tornando assim também. Chegou e já resolve logo, e tô na pista para negócio, assim que a turma fala, e aí se não deu certo a fila anda, e tá tudo bem. E no meio dessa geração enlouquecida, desesperada por resolver essa situação, como resolve tudo, né? A gente tem uma geração de cristãos, a gente tem uma geração de servos de Deus, a gente tem uma geração que quer viver uma vida agradável ao Senhor, uma geração que quer fazer as escolhas segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que essa geração exista, amém? Eu acredito que essa geração existe, e acredito que essa geração vive angustiada, porque é difícil ouvir, é difícil ler, é difícil estudar esse tema, e às vezes a gente peca por não abordar essa temática na vida da igreja, nas nossas famílias, e deixar a turma caminhando solta, quando na verdade eles precisam de direção, precisam de orientação da palavra de Deus, porque eles querem decidir pela orientação do Senhor, diferente do mundo tem ensinado, né? Ensinado que importante é ter prazer, e o prazer a qualquer custo, e transar no primeiro encontro não tem nada demais, por que não? Né? Você está aí, eu estou aqui, né? Estamos juntos, então a gente vê se esse negócio é bom, se vai dar certo ou não. Mas existe uma geração que está querendo caminhar de uma maneira diferente. E a palavra de Deus, ela nos mostra como a gente pode caminhar de uma maneira diferente, né? Qual seria a solução para isso? Ficar solteiro é a solução? Não, porque casar é bom, né? Estar casado é muito bom. 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom se ficarem como eu. Aí Paulo está aconselhando a ficar solteiro, né? O pessoal, pastor, aí não dá.
Mas ele diz: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Ou seja, Paulo ele tomou a decisão de não se casar, uma decisão pessoal, e aí ele começa o texto dizendo que é ele que está orientando a isso. Mas se você escolhe ficar solteiro, amém. Também não é pecado ficar solteiro, não. Porque tem gente que pressiona tanto, né? Às vezes a pessoa, por escolha pessoal, ela não se casa, ela vive sozinha, por escolha pessoal. Isso também não é problema, não é defeito, não. Mas ele diz: olha, se não é isso que você quer, então casa, porque é melhor casar do que abrasar. Você se está ali, mas não casa, vai chegar uma hora que esse negócio vai ficar difícil. Então é melhor você resolver e casar. Mas eu escolhi um texto de Gênesis. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia, no texto de Gênesis, capítulo 29. Eu quero ler com você esse texto. Uma história muito bonita, a história de Jacó e Raquel, uma história que mostra para a gente que é possível ter um encontro e estabelecer um relacionamento guiado pelo Espírito de Deus. É possível isso. Gênesis capítulo 29, eu leio a partir do verso de número 9. E se você conhece, você vai relembrar essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou uma pedra da boca do poço, deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. E disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido, e aí Labão disse: sim, de fato você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Que linda essa história desse encontro. Jacó sai à procura de uma noiva, de uma esposa, e ele chega ali naquele poço. Se você ler logo no início, ele chega naquele poço. Alguns pastores estão esperando chegar todo o rebanho para poder dar água ao seu rebanho, e então ao longe ele vê Raquel e os seus olhos brilham, né? E aí ele olha aquela mulher chegando, e ela era bonita, o texto diz, ela era formosa de rosto e corpo. Então ele olha, e quando ele descobre que ela é sua parente, ele fica ainda mais alegre, emocionado. Então ele começa ali esse relacionamento, esse encontro, e o pai dela, o tio deles, recebe ele em casa. Ele fica ali um mês com eles trabalhando. Imagino que esse mês foi um mês de muitas trocas de olhares, né? Um mês onde ela ia lá: você está com calor, quer um pouquinho de água? Levava para ele: obrigado, né? Aquela coisa toda, até que o pai já devia estar percebendo, e falou assim: olha, vamos lá, quanto é que você quer para trabalhar ali? E aí ele faz essa proposta de trabalhar por 7 anos pelo amor de Raquel. E lá se vão 7 anos, que são como 7 dias, porque ele está trabalhando pela sua amada. Que maravilha, né? Não é linda essa história? Oh, Senhor Jesus! Está na Bíblia, irmãos. É verdade isso. E é possível
que hoje a gente tem assim uma história de amor, de um encontro. Tenho certeza que se eu abrisse aqui o espaço para que os casais contassem a sua história, cada um teria aí, né, o seu momento ali na praia de São Francisco, ou enfim, em algum lugar onde houve ali o primeiro encontro. Mas esse encontro, ele tem uma história que vem antes disso, né? Ou seja, existem fatos que antecedem esse momento e fatos que sucedem esse momento, em que a gente pode parar, a gente pode pensar, a gente pode refletir e a gente pode aprender como ter uma família feliz, como esperar, como fazer a escolha certa. Então eu quero que você vá comigo até o capítulo de número 26, quando eu quero fazer o primeiro destaque dessa mensagem, falando que esperar, fazer a coisa certa, a escolha certa, acontece se você procurar no lugar certo. Tem que procurar no lugar certo. Gênesis 26, versos número 34 e 35, diz assim: quando tinha 40 anos, Esaú, irmão de Jacó, casou-se com Judite, filha de Beeri, e com Bazemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Isaac e Rebeca são os pais de Jacó e Esaú. E Esaú faz a escolha de se casar com uma mulher que não é do seu povo, uma mulher de fora. Ele busca uma companheira, aliás, duas companheiras, em outro povo, em outra comunidade. E isso traz uma grande tristeza para a sua família. E isso afeta a vida da sua família. No capítulo número 27, a partir do verso número 46, e entrando pelo capítulo 28, verso 27 e 46, diz assim: depois Rebeca foi falar com Isaac e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Então Isaac chamou Jacó, o abençoou e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Então a família, a mãe Rebeca resolve orientar o seu filho para que ele vá buscar uma mulher entre os seus parentes. Procurar no lugar certo. Procurar no lugar certo. Tem um ditado antigo que é assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. A gente pode encontrar gente boa num lugar ruim? Até pode, mas é mais difícil. O ambiente, o lugar onde se está, vai mostrar um pouco daquilo que é a realidade daquela pessoa. E nesse ponto em que a gente precisa começar a pensar na hora de fazer as nossas escolhas, na hora de definir quem a gente quer. Porque se você está procurando alguém, e você já está procurando alguém num lugar onde você sabe que quem frequenta aquilo ali tem intenções diferentes das intenções que você considera importantes, você provavelmente vai acabar encontrando alguém que contraria aquilo que você crê, aquilo que você espera, aquilo que você deseja. E a gente percebe aqui como a vida daquela família foi afetada pela escolha de um filho que foi buscar uma mulher em outro grupo. E
Então os pais tentam de alguma maneira influenciar o outro filho, né, o Jacó, para dizer, olha, vai lá e procure então na nossa parentela alguém que seja gente nossa. Eu não vou ousar dizer que a gente deva, ou seja, não vou ousar dizer que só tem gente boa dentro da igreja. Não vou falar isso, porque eu vou estar mentindo, né? Porque se eu disser assim, olha, então você tem que casar com alguém que está aqui na igreja. Eu não sei, porque eu não posso restringir a esse grupo de pessoas e dizer que todos os que estão aqui são bons, são perfeitos, são agradáveis, né? Tem um bom caráter, e todo mundo que está fora daqui é mau caráter, isso não é crente, não presta. Quem sou eu para dizer isso? Não posso dizer isso. E nem a palavra de Deus diz isso. Mas é claro que se você pensar em buscar alguém num ambiente onde existem pessoas que estão tentando viver uma vida agradável a Deus, é mais fácil você encontrar alguém que não é perfeito, que também tem problemas, que também tem dificuldades, que também tem uma família talvez com alguns problemas, mas alguém que está buscando seguir a orientação de Deus para a própria vida. E isso, com certeza, vai fazer toda a diferença. Lá em 2 Coríntios 6, verso 14, o apóstolo Paulo diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. A gente usa muito esse texto pensando no casamento, né? Jugo desigual. O que é essa expressão? Talvez você não entenda muito bem essa expressão do jugo desigual. Jugo desigual. O jugo era o que era colocado sobre os animais, né? Por exemplo, lá 2 bois para puxar uma carroça. E aí o jugo era aquela peça que fazia o ajuste para que os 2 bois pudessem puxar a carroça juntos, né? Ou seja, se você tem 2 bois, e aí você também tem a expressão na Bíblia, junta de bois, né? Ele saía para comprar uma junta de bois, ou seja, escolher 2 bois que iam puxar aquela carroça. E aí era importante escolher os 2 bois ao mesmo tempo. Por quê? Porque você precisava escolher 2 que tivessem o mesmo tamanho, para que quando você colocasse o jugo sobre eles, né, eles pudessem equilibrar o peso e puxar a carroça. Imagina você bota um boi mais baixo do que o outro, né, ele ia acabar sofrendo mais, puxando aquele jugo que ia ficar desigual, então ia pesar mais sobre ele. Então, quando o apóstolo está falando para que não haja, para que a gente não estabeleça jugo desigual, ele está falando disso, olha, cuidado nos seus relacionamentos, e ele não está falando só de casamento, ele está falando dos nossos relacionamentos, para que você não acabe se envolvendo num jugo desigual, ou seja, num relacionamento em que você acaba carregando um peso. E aí ele fala de sociedades, ou seja, ele está mostrando para a gente a importância de se escolher caminhar com alguém que está pelo menos tentando caminhar na mesma direção que nós estamos. E isso vai muito além do que frequentar uma igreja. Porque quando a gente fala em jugo desigual, a gente não pode restringir essa frase e dizer assim, ah, não, você é crente ou você não é crente. Você vai à igreja ou você não vai à igreja. Não. Não é simplesmente assim. O que o apóstolo está dizendo, que a palavra de Deus orienta, é que seja uma pessoa que busca uma vida orientada por Deus, que está atenta àquilo que é a vontade de Deus. E isso envolve a ética, isso envolve o comportamento, isso envolve as relações familiares, porque a gente percebe aqui que o que aconteceu com Esaú foi que quando ele se casou com uma mulher que não fazia parte daquela relação familiar, ele trouxe consigo todos os conceitos daquela família. E aí ele acaba trazendo uma série de problemas para dentro de si por causa da família. Tem um outro ditado, né, que também é muito falado aí na hora dos namoros, né, que as mães sempre dizem, ó, observa como é que ele trata a mãe dele. É assim? As mães não falam sempre isso? Porque se ele trata bem a mãe dele, provavelmente
vai ser um bom esposo. Por quê? Porque naquele relacionamento familiar, naquela relação dentro de casa, ele já está mostrando, ou ela já está mostrando como é. E às vezes a pessoa está dentro da casa de Deus, mas ela não está buscando ter um relacionamento com Deus. Então a gente tem que estar muito atento a observar sim o lugar. E esse lugar não é só o fato da pessoa estar na igreja ou numa boate, é também o lugar família, é também o lugar comportamento na escola, é também a atitude das pessoas, da pessoa naquele lugar, como ela estabelece a sua vida, quais são os princípios, o que ela deseja, qual o olhar que ela tem para a vida. Isso é importante na hora de fazer uma escolha. É difícil? É difícil. Mas você precisa aprender a esperar, precisa aprender a escolher com calma. Então pense nisso. Se você ainda não fez a sua escolha, pese isso, para que depois você não passe os anos da sua vida carregando um fardo que você escolheu carregar, carregando um peso que você achou que depois ia mudar e na verdade não muda, porque ninguém muda ninguém. Sempre falo isso aí nos meus cursos de noivos, né? Eu falo, pensa que você vai mudar ele, não, você não vai mudar não. Pensa que você vai mudar ela, não, porque não vai mudar não. Na verdade vai piorar. Falei isso de manhã, né? Que isso, pastor? Vai piorar. Vai piorar porque aquilo que você só via no fim de semana, bonitinho, arrumadinho, né? De batom, cabelo penteado, não é assim? Segunda-feira de manhã, como é que acorda? Só a graça de Jesus. Não é? Aquele que chegava lá todo bonitão, fortão, arrumadinho e tal, bermudinha apertadinha, né? Ronca que é uma coisa só. Olha aí, ó. Como é que aguenta? Então, não tem como mudar. A gente não muda o comportamento do. A gente não muda o jeito. As pessoas podem mudar, eu acredito, mas ela precisa decidir mudar. Então a gente pode observar adiante. Você está buscando em que lugar? Por onde você anda, né, caçando aí? Por onde você anda caçando a sua presa? Esteja atento a isso, se você ainda não escolheu. Aprenda a esperar. Aprenda a escolher de maneira certa. Segundo ponto que eu destaco aqui nessa história, né, antes de chegar naquela parte tão bonita do encontro, é aguardar o tempo certo. Aguardar o tempo certo. Então não basta ter o lugar certo, mas precisa ter o tempo certo. Pastor, agora eu quero ver o que o senhor vai dizer. Qual é o tempo certo, pastor, para começar? Qual é o momento certo para começar? Bem, a minha filha eu já defini que ela vai poder começar a namorar aos 35. Depois. Difícil. É difícil. Depois tiver terminado o terceiro pós-doutorado, já tiver, né? Pastor, não se engana, pastor. Não se iluda. Biologicamente, o corpo da gente, né, deve estar pronto já para se casar em volta dos 12 anos, se a gente for pensar assim, né? Quantas avós, bisavós aí se casaram com 12, 13 anos, né? Ou seja, se a gente for pensar no biológico, então a mulher já está pronta para gerar um filho 12. Hoje em dia, meninas até com menos do que isso. 9, 11 anos, já tem menina menstruando, já tem menina formada. E aí, já está pronto para casar? Claro que não. Por quê? Porque não tem maturidade. Então o tempo certo, o momento certo, ele não é definido pelo nosso físico. Não pode ser definido só pelo biológico. Precisa haver maturidade. Para se dar esse passo importante, a formação de uma família, o início de um relacionamento. Porque se não tem maturidade, o que acontece? Aquele relacionamento, ele mexe com a cabeça, ele desestabiliza.
Ele te retira, de repente, de um momento que você está vivendo de infância, de um momento de início de adolescência, de um momento em que você deveria estar se relacionando com uma série de coisas e pessoas, e aí aquele relacionamento, o namoro, ele te priva daquilo, ele te desestabiliza emocionalmente. Você não está pronto para isso, você não está pronta para isso, você não está maduro para isso, não está madura para isso. E aí precisa estar atento a essa questão do tempo, do momento certo. E nesse texto a gente vê que uma coisa que pesou muito nesse encontro foi a opinião dos pais. Jacó ouve o seu pai, diferente do seu irmão, que já tinha tomado uma decisão sem ouvir a família, porque se fosse a orientação dos pais, ele não teria se casado com as mulheres etéreas. Jacó ouve a orientação da mãe, que diz, olha, conversa com o pai e diz, olha, está na hora dele ir lá buscar uma companheira. Ou seja, a orientação da família pesa nesse momento. Por quê? Porque a sua família olha para você e consegue enxergar em você se você está maduro ou não para viver esse momento. E às vezes, como você mesmo, adolescente, jovem, se olha, você acha que você já pode. Não, já estou pronto, já vou chegar e vou arrebentar. Estou pronto. E aí a mãe está olhando, vamos lá, se achando. É um machão já aí, homem pra caramba. E ela olha, não é, sabe que não é aquilo tudo ali. Não está ainda na hora. Esperar um pouquinho. Então é importante a presença da família, a orientação da família, ou seja, a opinião daquela pessoa que te ama, que te conhece, que quer o seu bem. E infelizmente, a gente vive um momento em que os dois lados, esse conflito de gerações, ele é comum, faz parte da vida, o pai querendo dar opinião, a filha que não quer ouvir a opinião do pai. Mas a gente precisa assumir essa responsabilidade como pai. Daí eu falo para você que é pai, que é mãe, não se afaste do seu filho nesse momento, não se afaste da sua filha nesse momento, porque eles precisam disso, da sua orientação, da sua conversa, do seu apoio, do seu abraço, do seu carinho. Filhos precisam ser amados, pais precisam ter a confiança dos filhos dos pais. Para quando esse momento chegar, a filha possa chegar para a mãe, e abrir o coração. Mãe, e quando ele passa, eu fico assim. Quando ele fala comigo, eu consigo nem respirar direito, mãe. Mãe, nem bonito ele é, mãe. Não sei por que eu preciso assim. Não é assim que funciona? E aí, se ela não tem você, mãe, para compartilhar, vai compartilhar com quem? Com a coleguinha da escola? Que vai dizer para ela, vai para dentro, tudo nosso. Se você não pegar, eu pego, hein? Olha aí, fura olho, não é assim? Fura olho. Tem que ter o pai, tem que ter a mãe presente, para sentar, para conversar, para dizer, olha, vai com calma, reflete, avalia. Entendeu? Isso é porque é a primeira vez, daqui a pouco você vai estar olhando o outro, vai estar sentindo a mesma coisa, vai estar olhando para o outro, vai estar sentindo de novo a mesma coisa. Calma, isso é assim mesmo, está na idade, normal, os hormônios estão aí, todos, fazendo você sentir essa coisa. Mas calma. A orientação, a presença da família. E a gente vê nesse texto como é importante a família orientando aquele rapaz que vai à procura no lugar certo. Ou seja, é o lugar certo, no momento certo. Pastor, mas a minha família não tem nada a ver, ninguém é da igreja, eu sou o único aqui, estou solteiro aqui nessa igreja, caí de paraquedas aqui sem ter Jesus, e estou aqui, pastor. Se eu pedir orientação da minha mãe, ela vai dizer assim, isso aí mesmo, vai lá, está tudo bem. E o que eu faço, pastor, da minha vida? Aí que entra a igreja. São os pais e mães espirituais, são os discipuladores, desse projeto que a gente está tendo aqui na igreja. Ou seja, é aquele que assume como pai, assume como mãe, é aquele que acolhe, é aquele que cerca. E olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que é igreja. Não pense que quem tem pai e mãe na igreja está tranquilo, porque não, às vezes não é fácil sentar com a mãe para conversar. Às vezes não é fácil sentar com o pai para conversar, mas pode sentar com o pastor, mas pode sentar com você, que é mais velho, que está ali, que brinca, que está junto, que joga bola, e aí você, e aí, como é que tá? Já está namorando?
Você não, vamos bater um papo aqui. Ou seja, é a igreja fazendo esse papel de orientar, de cuidar, de direcionar, de mostrar, olha, espera um pouquinho, não está na hora, não está no tempo ainda não, aguarda, vai chegar o momento certo para você, estuda um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais, ou então vai devagar, já começou o namoro, olha, vai devagar, vai com calma, se o negócio estiver ficando quente, você pode me procurar, a gente conversa, bebe uma água, né? Dá uma volta, respira, sai um pouquinho. A igreja precisa desenvolver esse papel na vida dos nossos jovens, irmão. Porque muitas famílias já desistiram dos seus filhos, já desistiram das suas filhas. Pais que já olham para os filhos dizendo, isso aí não tem mais jeito não tenho mais controle, eu não sou mais ouvido, eu não sou mais ouvida. Não pode ser assim no meio do povo de Deus. A gente precisa amar, a gente precisa cuidar, a gente precisa falar, a gente precisa orientar, a gente precisa mostrar para eles que são mais novos, se está na hora certa, se não está na hora certa. Esse cuidado é responsabilidade nossa. E a gente vê esse casal nesse encontro maravilhoso, bonito, bem sucedido, porque houve o papel da família. E nós somos uma grande família e queremos construir famílias felizes aqui. Queremos construir famílias felizes. Você está disposto a ser um discipulador, a cuidar de um jovem, a cuidar de um adolescente, a orientá-lo? Você tem orientado seu filho, sua filha? Esteja atento a isso, irmãos. Em nome de Jesus. Por último, eu vejo nessa história, agora não antes do encontro, né? Porque Jacó já estava na hora certa, no lugar certo. Ele tem um encontro com Raquel, e que bom que ela ainda é bonita, né? Que bom que podia chegar lá e a sua prima é aquela ali, né? E diz assim, mãe, vai ser ruim de te obedecer dessa vez. Mas ele ainda era bonita, né? Que bom. E aí ele começa aquele relacionamento ali, na casa do tio, aquele bate-papo, até que chega o momento do casamento. E aí você lê comigo no capítulo 29, a partir do verso 21, diz assim: quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão, dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou, e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar, mas naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse, por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel, porque foi que o Senhor me enganou. Labão respondeu, aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas de casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou. E quando terminou a semana da festa do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Meu irmão, coisa boa, né? Trabalhar 7 anos para ter a sua amada. E aí você está na festa de casamento todo alegre, e aí o pessoal deve ter empurrado aquele vinho ruim para ele, né? Ó, xaroparam ele lá, ó, dá o vinho ruim para ele, aquele vinho que ele vai ficar torto lá. E aí ele entrou na tenda lá já, trocando a perna, nem viu nada, nem viu ninguém, foi enganado. E agora, o que eu faço? Mas ele tinha no coração a escolha certa. Ele sabia quem era a mulher da vida dele, e era Raquel. Então ele aceita a proposta suja do seu tio,
e trabalha mais 7 anos para ficar com a sua Raquel. É claro que ele já fica com ela no início, né, irmão? Pensa que ele ficou mais 7 anos esperando ela, não. Ele já casou com ela, mas teve que trabalhar 7 anos ali, casado com ela, mas trabalhando mais 7 anos. Quando a gente faz a escolha certa, tem um preço a ser pago. E esse preço é o preço de afirmar aquilo que são os nossos valores. Jacó tinha um compromisso com Raquel. Jacó tinha um compromisso com ela. E ele afirmou esse compromisso. E se ele tinha que trabalhar mais 7 anos, ele ia trabalhar mais 7 anos porque ele tinha um compromisso. Era um valor para ele. Ele era um homem de palavra, de responsabilidade. E ele tinha um amor no coração e desejava aquela mulher. E assim ele fez. Quando a gente ama, quando a gente escolhe, quando a gente entende que vem de Deus, isso não significa que vai ser tudo um mar de rosas. Isso não significa que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo tranquilo. Não. Às vezes é a pessoa certa. É a pessoa que Deus quer para você, mas tem muita luta, tem muito problema, tem muita coisa em volta. E às vezes você começa a pensar, eu acho que eu fiz a escolha errada, eu acho que não dá tempo de eu pular fora. E não é. É ali mesmo, na luta, na dificuldade, para você perseverar. Para você buscar em Deus, para você ter intimidade com Deus e poder dizer, não, eu vou ficar firme. Você é para mim, eu sou para você, e a gente vai vencer isso, e nós vamos chegar ao momento do nosso casamento. Nós vamos vencer, nós vamos superar essa luta. Às vezes é uma luta da família, às vezes é um problema físico, mas é superado quando a gente ama, quando a gente entende que aquela pessoa é preciosa para nós. São os valores que a gente tem que movem a nossa direção. Agora, quando a gente fala de valores, a gente precisa pensar também no valor que a gente tem. Porque Raquel sabia o valor que tinha. Ela também foi enganada pelo pai. Mas ela sabia o valor que tinha. Jacó sabia o valor que tinha. E mesmo sendo enganado por seu tio, ele sabia o valor que ele tinha para si mesmo e o valor que ele tinha para Deus. E o que tem faltado nessa sociedade é isso. São valores. E quando você vai fazer uma escolha, você precisa ter valores. Valores que você não abra mão. Porque se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, você quer ter um casamento abençoado por Deus. E o seu casamento só é abençoado por Deus quando o Senhor Jesus se faz presente e quando no momento da escolha você coloca diante de Deus aquilo que para você é um valor, que você está firme e seguro, que você não abre mão daquilo. Porque durante esse namoro, durante esse relacionamento, você vai ser tentado. Você vai ser tentada. E aí é o momento de você provar tudo aquilo que você aprendeu. E é isso que eu digo para os casais, para aqueles que cresceram na casa de Deus, né, que cresceram na igreja, que tiveram esse privilégio, que o papai e a mamãe traz para a igreja quando é pequenininho. Não é? Você traz para a igreja, você ensina, você lê a Bíblia em casa, você orienta. Mas vai chegar um momento, papai e mamãe, que não tem mais como. Não adianta mais aquilo que você vai falar a partir dali. Chega um momento em que vale aquilo que você já ensinou. E aí é a hora em que o pai e a mãe precisam confiar naquilo que realmente ensinou. E aí é a hora que o filho, adolescente, jovem, provar que aprendeu o valor que tem para si mesmo e para Deus. Porque o que essa sociedade tem mostrado é que você não vale nada. E aí, se você não vale nada, você pode ficar com um, depois ficar com outro, depois ficar com outro, depois ficar com outro, e não tem problema nenhum, tá todo mundo aí, porque você é só mais uma desse bolo aí. Você é só mais um desse bolo de gente aí.
Mas não é isso que a gente acredita. Você é precioso, você é preciosa para Deus, você é único, única. Esse é o valor que você tem. Se você tem esse valor, você precisa se guardar. Para aquela pessoa que é a pessoa escolhida por Deus para você, que você tem certeza que vem de Deus para você. E se você tem valor, você não abre mão e paga um preço alto por aquilo que você considera importante. E aí você diz, não, olha, isso aqui, a palavra de Deus me orienta, eu não posso estar em tal lugar, não. Eu sei que você gosta, mas olha, eu não vou. Olha, nosso namoro, a gente está aqui, mas olha, sabe que eu sou servo de Deus, sou uma serva de Deus, então, namoro tem um limite. E aí, de vez em quando, canta aquela musiquinha, né? Cuidado, mãozinha no que pega. Tinha uma musiquinha assim que você aprendia quando era criança? O Salvador do céu. Bate palma aí, hein? A mãe grita lá de dentro, estava o casal na varanda, né? A mãe grita, bate palma. Não é assim? Por quê? Porque a gente gosta, porque o negócio é bom, que a coisa vai ficando quente. E aí o que você tem que lembrar? O valor que você tem. O valor que você tem para Deus. E aí é a hora de você provar que você aprendeu tudo que os seus pais te ensinaram, tudo que a palavra de Deus te ensinou. E aí não tem o papai perto, não tem a mamãe perto, não tem o pastor perto, não tem a tia da igreja perto. É você e Deus. E aí, se você entendeu isso, você paga um preço para ter uma família feliz. Enquanto essa sociedade está dizendo que isso não tem mais nada a ver, que isso tudo é uma bobagem, que esse negócio de família não existe mais, que a gente fica junto, se não der certo a gente separa, você está dizendo, não, eu quero me casar com aquela pessoa que eu vou viver para sempre. Vou chegar velhinho do lado dela, velhinha do lado dele, né? Chateando ele, mas os dois abraçadinhos chegando em casa. Meu Deus, você lembra? Não é assim? Como era bom. Velhinho, mas junto. Porque essa é a orientação da palavra de Deus. E quando você tem valores, você paga o preço. 14 anos trabalhando com uma mulher, rapaz, pagou um preço para ter uma família feliz, para ter uma família abençoada por Deus. É isso que Deus quer para você, que ainda não tomou essa decisão. Deus quer que você coloque em prática esses valores. Deus quer que você acredite que isso é possível. Porque nós é que devemos ditar para a sociedade como ela deve ser. E não nós temos que receber da sociedade a imposição de como a gente tem que ser. Você acredita nisso, meu irmão? Você tem vivido isso, essa autoridade que você tem pelo Espírito Santo de Deus, de criar os seus filhos, a sua filha, o seu filho, poder dizer para ele, olha, o sexo é para o casamento. Olha, você não está na idade de namorar ainda. Olha, você ainda não tem maturidade para isso, espera um pouco. Nós é que temos que dizer para a sociedade qual é o padrão. E a gente não tem que ter medo, não. Outro dia eu estava ouvindo um professor conversando e falou assim, rapaz, eu olho para essa sociedade, eu tenho até medo de ter um filho. Eu fico pensando, não vou botar um filho nesse mundo, não. Que história é essa, meu irmão? A gente não tem que ter medo de botar filho no mundo, a gente tem que povoar a terra mesmo. Povoar a terra de gente boa, de gente santa. Povoar a terra de gente que tem os valores da palavra de Deus. De filhos e filhas que a gente vai dizer, não, eu vou ter um filho, vou ensinar. E eu creio que pelo Espírito Santo de Deus ela vai crescer, ele vai crescer e vai conhecer a palavra, e vai escolher um servo de Deus também, uma serva de Deus, e eles vão ser felizes, e eles vão mostrar para o mundo o padrão que a gente entende como casamento. É isso que a gente tem que acreditar. Não desistir, falar assim, não, Senhor Jesus, tira isso de mim. Não.
A gente tem que acreditar que isso é possível. Porque quando eu olho daqui, eu vejo isso sendo possível. Você não está aí, né, bem casado, bem casada. Você não está aí noivo com alguém que você sabe que te ama, que te respeita. Você não está aí namorando alguém que é legal, que você vê que, poxa, está no caminho certo. Poxa, que bom, Deus me deu essa pessoa, né? Bonitão, bonitona, pessoa de Deus, pessoa que está comigo, que está me tratando bem. Tem luta, tem dificuldade, mas a gente está junto. Isso é possível, meu irmão. E é possível para os nossos filhos. Amém? É possível para a nossa igreja. É possível que nós vivamos famílias felizes aqui. Mas para isso a gente precisa procurar no lugar certo. A gente precisa esperar o tempo certo. A gente precisa afirmar os nossos valores. Firmar os nossos valores. Adolescente, é lá na escola que você precisa afirmar os seus valores. E eu trabalho em escola, eu sei como é que é. O negócio às vezes fica quente, né? Aí eu passo pelos corredores e falo assim: ô, você já falou com o pai dela, rapaz? Professor, rapaz, é lá no trabalho que a gente tem que firmar os nossos valores. É lá fora que a gente tem que mostrar quem a gente é, o que a gente acredita e o quanto a gente é precioso do Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Quero orar pelas famílias. Vou entregar nas mãos do Senhor a sua vida. Quero pedir a Deus que faça essa palavra ser verdade na sua vida, no seu coração. Você está namorando? É de Deus? Amém. Está sentindo que não é de Deus? Ó, corre. Sai fora. Sai fora. Vai ficar nisso para quê? Ah, pastor, vou ficar para titia. Que titia nada. Sai disso. Aí você vai sofrer o resto da vida, uma coisa que você sabe que não vai dar certo. Está com medo? Pode ter medo. Você é escolhido do Senhor, é escolhido do Senhor. Precisa experimentar do melhor da terra. É do Senhor para você.